se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Casa do Tempo Parado. O vento soprava frio naquela tarde de outono, carregando consigo folhas secas que pareciam dançar ao som de uma melodia invisível. Jonas desceu do ônibus com o endereço rabiscado em um pedaço de papel amassado. A casa que ele procurava ficava no fim da estrada de terra, isolada do resto do mundo, como se escondesse algo que não deveria ser encontrado. Ele nunca imaginou que aquele lugar seria tão sombrio quanto as histórias contavam. Ao se aproximar, Jonas notou que a casa parecia intocada pelo tempo. As paredes de madeira escura mantinham o mesmo tom opaco, sem sinais de desgaste ou deterioração. As janelas cobertas por cortinas empoeiradas refletiam uma quietude inquietante, como olhos que observavam tudo sem piscar. O ar ao redor era denso, como se o próprio tempo tivesse parado ali há décadas. Jonas hesitou antes de tocar a maçaneta enferrujada. O metal rangeu sob seus dedos, mas a porta se abriu facilmente, como se estivesse à espera de sua chegada. Dentro, o cheiro de mofo invadiu suas narinas, misturado a algo mais profundo e indescritível. O silêncio era absoluto, exceto pelo eco de seus passos no piso de madeira. Cada passo parecia perturbar algo que não deveria ser perturbado. A sala principal estava impecavelmente arrumada, como se alguém ainda morasse ali. No entanto, tudo parecia estranhamente fora de lugar. Os relógios nas paredes estavam parados em diferentes horários, mas nenhum fazia barulho. Jonas tentou ajustar um deles, mas percebeu que os ponteiros não se moviam, como se estivessem presos em uma eternidade congelada. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele se perguntava quem havia deixado aquilo assim. Nos cantos da sala, objetos cotidianos pareciam abandonados no meio de alguma ação. Um livro aberto sobre a mesa, uma xícara de chá pela metade, uma cadeira ligeiramente afastada, como se seu ocupante tivesse se levantado abruptamente. Jonas sentiu que estava pisando em um momento suspenso, como se tivesse entrado em uma cena de um filme pausado. O peso daquele lugar começou a pressionar sua mente. Ele decidiu explorar mais. Subindo as escadas rangentes, encontrou uma fileira de quartos. Cada um deles estava impecavelmente organizado, mas vazios. Exceto por um. Ao abrir a porta do quarto ao final do corredor, Jonas viu algo que fez seu coração parar. Havia um espelho grande no centro do cômodo, coberto por um lençol branco. Quando ele o removeu, viu seu reflexo, mas algo estava errado. Seu rosto parecia envelhecido, marcado por rugas que ele não tinha. Desesperado, Jonas saiu correndo do quarto e desceu as escadas, mas a casa parecia maior agora. Os corredores se alongavam infinitamente, e as portas que ele jurava já ter passado apareciam novamente. O ar ficou mais pesado, e ele podia sentir uma presença ao seu redor, como sussurros distantes que não conseguia entender. Tentou gritar por ajuda, mas sua voz foi engolida pelo silêncio. Finalmente, exausto, Jonas encontrou a porta da frente. Ela estava trancada. Ele tentou forçá-la, mas ela não cedia. Quando olhou para trás, viu que os relógios nas paredes começaram a girar loucamente, seus ponteiros acelerando em direções opostas. Antes que pudesse reagir, tudo ao seu redor escureceu, e ele percebeu que estava preso naquele lugar onde o tempo não passava. O segundo andar da casa revelava segredos ainda mais sombrios. Jonas sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar, mas cada passo que dava parecia prendê-lo ainda mais na teia daquele lugar assustador. Enquanto caminhava pelos corredores, ele começou a ouvir vozes baixas, como se fossem fragmentos de conversas antigas. As vozes vinham de trás das paredes, sussurrando palavras incompreensíveis. Jonas encostou o ouvido em uma delas, tentando entender o que diziam. Era como ouvir memórias alheias, momentos capturados no tempo. Risos, choros, discussões, tudo parecia vivo dentro daqueles muros. Ele recuou, horrorizado, e percebeu que as vozes estavam ficando mais altas. Uma porta ao final do corredor chamou sua atenção. Diferente das outras, esta estava entreaberta, com uma luz fraca vazando por ela. Jonas hesitou, mas sua curiosidade foi mais forte. Ao entrar, ele viu uma sala pequena, com uma única cadeira no centro e uma caixa de madeira sobre uma mesa.
A sensação de estar sendo observado era insuportável. Ele se aproximou da caixa e a abriu cuidadosamente. Dentro, havia um diário antigo, com páginas amareladas pelo tempo. As anotações eram confusas, escritas em uma caligrafia apressada. Falavam sobre experimentos com o tempo, sobre tentativas de controlá-lo e sobre como algo havia dado terrivelmente errado. Jonas percebeu que estava lendo o relato de alguém que havia ficado preso ali. Enquanto lia, o chão começou a tremer levemente. As palavras na página pareciam ganhar vida, dançando diante de seus olhos. De repente, ele ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. Ainda assim, a sensação de uma presença próxima era avassaladora. Ele largou o diário e correu para fora da sala, mas os passos continuaram a segui-lo. Os corredores agora estavam iluminados por uma luz fantasmagórica, e as portas se abriam e fechavam sozinhas. Jonas tentou encontrar o caminho de volta para as escadas, mas cada porta que atravessava o levava a um lugar diferente. Ele estava perdido, completamente à mercê da casa. O ar ficou mais frio, e ele podia sentir algo tocando sua nuca, embora não houvesse ninguém lá. Quando finalmente encontrou uma janela, ele tentou quebrá-la, mas o vidro era mais duro do que parecia. Do outro lado, ele viu uma versão distorcida de si mesmo, como se estivesse olhando para um reflexo em um lago agitado. A figura sorria de forma cruel, e então começou a bater no vidro, tentando alcançá-lo. Jonas gritou, mas o som foi engolido pela escuridão que se aproximava. Ele sabia que não havia escapatória. A casa o havia capturado, assim como havia capturado tantos outros. Jonas começou a perceber que a casa não era apenas um lugar físico, mas uma entidade viva, alimentando-se do medo de seus ocupantes. Ele tentou resistir, mas cada pensamento racional parecia ser sugado para longe de sua mente. Aos poucos, ele começou a ver sombras movendo-se pelos cantos, formas indistintas que pareciam observá-lo. Ele encontrou uma escada que levava ao sótão, um lugar que ele jurava não ter visto antes. A escada rangia sob seu peso, como se protestasse contra sua presença. No sótão, ele encontrou uma coleção de objetos pessoais, fotos, cartas, brinquedos de criança. Tudo parecia pertencer a pessoas diferentes, como se a casa tivesse acumulado fragmentos de vidas interrompidas. Entre os objetos, ele encontrou uma fotografia que o fez paralisar. Era uma imagem dele mesmo, datada de várias décadas atrás, segurando um cachorro que ele nunca teve. Sua mente começou a girar, tentando compreender como isso era possível. Ele sentiu uma dor lancinante na cabeça, como se memórias desconhecidas estivessem tentando invadir sua consciência. A dor se intensificou, e ele caiu de joelhos, segurando a cabeça com as mãos. Fragmentos de cenas começaram a surgir em sua mente. Ele vendo a casa pela primeira vez, anos atrás, ele entrando pela porta, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele vivendo ali, cercado por um silêncio sufocante. Ele percebeu, com horror crescente, que já havia estado ali antes. Agora, ele via as sombras claramente. Elas não eram apenas formas indistintas, mas figuras humanas, com rostos distorcidos e olhos vazios. Elas o cercaram, murmurando palavras que ele não conseguia entender. Jonas tentou fugir, mas suas pernas não respondiam. Ele estava preso, tanto fisicamente quanto mentalmente. Quando as sombras se aproximaram, ele sentiu algo gelado envolvendo seu corpo, como se mãos invisíveis o estivessem puxando para baixo. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pela escuridão. Tudo ao seu redor começou a desaparecer, até que ele não conseguiu mais distinguir o real do irreal. Ele estava sendo consumido pela casa. Jonas acordou em um quarto que não reconhecia. Estava deitado em uma cama de ferro enferrujada, coberto por um cobertor áspero. Ele tentou se levantar, mas seu corpo parecia pesado, como se estivesse preso em um sonho vívido demais para ser ignorado. A sensação de déjà vu era avassaladora. Ele olhou ao redor e percebeu que o quarto estava coberto de jornais velhos e revistas amareladas. Todas as datas eram do passado, algumas de décadas atrás. Ele pegou um jornal e viu manchetes que falavam de eventos que ele não lembrava ter vivido. Ao virar a página, ele encontrou uma matéria sobre um homem desaparecido, ele mesmo.
A foto era dele, mas parecia tirada há anos. Pânico tomou conta de sua mente. Ele saiu do quarto cambaleando e encontrou a sala principal exatamente como a havia deixado, mas algo estava diferente. Os relógios nas paredes agora mostravam o mesmo horário, 3 horas e 15 minutos. Ele ouviu o som de passos lentos e pesados vindo do andar de cima, como botas batendo contra o chão de madeira. Subiu as escadas com cautela, temendo o que encontraria. No topo, havia uma porta que ele não lembrava ter visto antes. Ele abriu e entrou em uma biblioteca enorme, repleta de livros antigos. No centro da sala, havia uma mesa com um único livro aberto. As páginas estavam em branco, exceto por uma frase escrita em tinta preta: "Você sempre esteve aqui." As paredes começaram a se mover, como se a própria casa estivesse respirando. Livros caíram das estantes, e o som de risadas ecoou pela sala. Jonas tentou sair, mas a porta havia desaparecido. Ele estava preso novamente, desta vez em um espaço que parecia mudar constantemente. De repente, ele ouviu uma voz atrás de si. Era suave, quase gentil, mas carregava uma ameaça implícita. "Você não pode sair", disse a voz. "Esta é a sua casa agora." Jonas se virou, mas não havia ninguém lá. A voz continuou, sussurrando diretamente em sua mente, revelando segredos que ele nunca quis saber. Ele caiu no chão, cobrindo os ouvidos com as mãos, mas a voz não parava. Ela falava de sua infância, de seus medos mais profundos, de coisas que ele havia esquecido ou tentado esconder. Ele percebeu, com um terror crescente, que a casa conhecia tudo sobre ele. E ela não o deixaria partir. Jonas estava completamente desorientado. Ele vagava pela casa sem rumo, sem saber se os cômodos que encontrava eram reais ou criações de sua mente. Os corredores pareciam se dobrar sobre si mesmos, formando labirintos impossíveis. Ele já não sabia há quanto tempo estava ali, horas, dias ou anos. Em um dos quartos, ele encontrou um espelho quebrado. Quando olhou para ele, viu não apenas seu reflexo, mas também os reflexos de outras pessoas. Elas o encaravam com expressões de angústia, como se pedissem ajuda. Ele estendeu a mão para tocá-las, mas o vidro quebrou completamente, liberando uma névoa negra que o envolveu. A névoa o puxou para dentro de uma memória, ou talvez um pesadelo. Ele estava em um jardim ensolarado, cercado por crianças rindo. Ele tentou se aproximar delas, mas elas desapareceram assim que ele as tocou. Em seguida, o cenário mudou para uma sala de estar, onde ele viu seus pais discutindo. Ele tentou intervir, mas eles não podiam vê-lo. Era como se ele fosse apenas um espectador de sua própria vida. A cena mudou novamente, e ele se viu em um quarto escuro, sentado em uma cadeira. Ele percebeu, com um choque terrível, que estava olhando para si mesmo. O outro Jonas olhou para ele e sorriu, como se o reconhecesse. "Você está preso aqui", disse o outro. "Assim como eu." Jonas tentou correr, mas suas pernas não se moviam. Ele estava paralisado, incapaz de escapar. O outro Jonas se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. "Não há saída", ele disse. "A casa nos escolheu." Tudo ao redor começou a desmoronar. Paredes caíram, tetos se abriram, e o chão desapareceu sob seus pés. Jonas caiu em um abismo infinito, cercado por vozes que gritavam seu nome. Ele tentou gritar por ajuda, mas sua voz foi engolida pelo vazio. Quando ele acordou, estava de volta à sala principal. Os relógios nas paredes giravam loucamente, mas agora todos mostravam o mesmo horário, meia-noite. Ele percebeu, com um último lampejo de lucidez, que havia se tornado parte da casa. Ele era uma memória, um eco preso no tempo. E assim, Jonas desapareceu, engolido pela casa do tempo parado, onde o tempo não existe e as almas nunca descansam. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode